Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que também você pode assistir pela internet de qualquer lugar do mundo. Acesse www.boasnovas.tv. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu smartphone, para Android e iOS. E claro, assistir todos os outros programas da nossa grande e linda TV Boas Novas. Hoje o nosso debate está muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre o preparo e a formação pastoral. A gente vê pela internet, existem pesquisas um pouco até assustadoras. Eu acho que umas 2 semanas atrás tivemos um programa que tinha uma pesquisa que lemos que pastores no Brasil, fizeram uma pesquisa no Brasil que é mais de 50%, ou seja, mais da metade dos pastores nunca leram a Bíblia por completo. E a gente vai debater um pouco sobre essas preocupações. Qual é a formação de um pastor hoje em dia? Tem um tempo mínimo, disciplinas mínimas para ele se preparar e estar à frente do rebanho, à frente de uma igreja? E claro, vamos debater um pouco sobre também o chamado. Só o chamado basta ou não? Ele tem que procurar outras disciplinas, claro, teologia, mas também gramática, português, é um bom começo para um pastor, mas outras disciplinas também, sociologia, direito, para poder se inteirar e passar o evangelho com mais clareza e com mais confiança e integridade para as pessoas. A má formação de um pastor, ela acaba em quê? Quais são, talvez, aí os desdobramentos de um pastor mal formado e mal informado numa igreja? As teologias malucas e modismos que vemos hoje são decorrentes, talvez, dessa falta de formação e entendimento da Bíblia? Para falar um pouco sobre esse debate que vai ser fenomenal, recebo ele que é pastor presidente da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, também conferencista internacional, escritor, pastor Renato Vargas. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer novamente estar aqui com você, André, e estar participando desse programa extremamente relevante, e a minha oração é que os telespectadores possam ser edificados através desse trabalho. Fala um pouquinho desse livro também, pastor, Reforma Agora. Eu acho que vai ter um pouco sobre o que nós estamos debatendo aqui, está aqui na tela para vocês. Esse é um livro que foi lançado agora, foi lançado no final do ano passado pela editora Fiel, onde eu trato especificamente da confusão evangélica existente no Brasil. Né? Tanta bobagem, tanta heresia, tanta loucura se multiplicando a olhos vistos, que eu trato especificamente da necessidade que a gente viva e experimente uma reforma. E faço a ponte, a ligação entre a igreja do século XVI com o século XXI, e a gente percebe nitidamente que os problemas são bem parecidos. E tem, com certeza, a questão de preparação de liderança... Não tenha dúvida disso, com certeza. Vamos debater sobre isso também com ele, que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal. Ele é doutor em teologia, professor da Faculdade de Fato, também é escritor. Bispo Jorge França, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é um prazer sempre estar aqui com você, nesse programa Antenados TV. Quero mandar um abraço para o pastor Roque, que perde um programa nosso. Realmente esse debate é um pouco polêmico, né? Nós sabemos que há 2 visões sobre esse chamado que nós vamos procurar debater aqui hoje, até para acabar um pouco com alguns pensamentos, na verdade, pensamento de maioria desses pastores leigos, sobre a pessoa não ter, vamos dizer, obrigação de estudar. Se apoiam no Velho Testamento, se apoiam no chamado de Jesus, que chamou pessoas indoutas, e se apoiam nisso erradamente. Nós vamos então debater sobre isso aqui. Pastor, já deixou aqui, ó. Só o chamado não basta não, crente. Tem que entrar numa faculdade, tem que estudar, tem que aprender um pouco mais. É polêmico mesmo. Vou debater isso também com ele, que é pastor, presidente do Ministério Vinde, Amados Meus. Ele também é conselheiro da mesa diretora da Faculdade Teológica Wittenberg e presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor Jarvis Brito, pastor, bem-vindo ao Antenados. Fica preocupado quando a gente dá, talvez, esses números que mais da metade de pastores no Brasil nunca leram a Bíblia por completo? Sem dúvida, isso com certeza. Mais uma vez, muito agradecido pela honra. Para mim é um privilégio estar aqui com a família Boas Novas. E sem dúvida, André, nós ficamos preocupados, porque as pessoas que ainda resistem nesse pensamento, né, e talvez não numa mudança de mentalidade, quando o mundo está mudando a sua mentalidade, isso é ruim, que em alguns momentos a igreja pode parar no tempo. E aí essa talvez seja a imagem, o retrato que a sociedade vai ter da igreja. Isso não é bom, temos que mudar. Reforma, pastor. Bem-vindo, pastor. Também recebe ele, que é pastor da Igreja Congregacional da Tijuca. Ele é formado em História e Teologia, também professor do Seminário Betel. Pela primeira vez no Antenados na Geral, recebemos o pastor Ângelo Marconi. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, com todos os colegas. Eu queria, desde já, cumprir o meu compromisso, mandar um abraço para minha grande secretária, Giovana Pereira. Senão eu apanho quando chegar em casa. Seja bem-vindo, pastor, aqui ao Antenados na Geral. Deixa eu começar com o senhor que está pela primeira vez aqui. E às vezes a gente, de fato, debate isso. Preparo é bom, mas assim...
chamado é o bastante, o pastor é chamado, Deus escolhe ele ou vocaciona da maneira... Vamos entender o que é vocacionar também uma pessoa, se isso não passa pelo estudo ou um preparo, mas o que você entende sobre a defesa, talvez, que pastores que não buscam, talvez, um preparo melhor, uma formação melhor, falam, olha, chamado antecede qualquer tipo de preparo. Como é que você entende isso? Bom, eu acho que é um debate interessante, importante. Agora, eu tenho uma perspectiva de que tudo começa com um chamado. Porque se já fizermos o caminho contrário, muitas pessoas buscam o ministério não pela vocação, pelo chamado, pela direção espiritual, mas pela sua capacidade intelectual, pela sua erudição, e que é um problema, né? Então, quando eu ministro aulas de ministério pastoral lá no Seminário Betel, eu falo, tudo começa com um chamado, porque sem ele nós não podemos ir para o passo adiante, que é o preparo para o chamado, que é a capacitação, que é a busca das ferramentas necessárias para o exercício do chamado. Agora, eu acho muito interessante essa ideia da preparação através dos estudos, mas vai depender do grupo para o qual você vai ter o seu chamado. Eu tenho, por exemplo, um conhecido, o pastor Sidney, ele hoje é pastor no Oiapoque, dentro da tribo Cunanã e da tribo Uahá, e ele não precisa ter tanta erudição para lidar com aqueles indígenas que estão lá localizados na tribo. Então a gente precisa ter essa definição de qual é o grupo para o qual nós temos esse chamado e, a partir desse grupo, né, a gente então ter uma voz ativa. Mas, se eu não me preparo para poder ministrar uma aula para um grupo de pessoas que têm um entendimento, eu vou inclusive dificultar, né, a ação do Evangelho, o entendimento do Evangelho, a revelação da palavra de Cristo para aqueles que estão me ouvindo, que esperam ouvir um bom português, esperam que eu pelo menos conheça a Bíblia. Não ler a Bíblia, não ler a Bíblia, aí é demais, demais. Pastor, como é que vocês entendem como as pessoas se apoiam nessa questão de, não, o chamado basta? Basta? Não basta, né? Eu concordo com o pastor Ângelo no seguinte, que é o pré-requisito, né? É necessário você ter o chamado. Eu costumo dizer o seguinte, hoje na sociedade nós vemos muito isso. Eu, como hoje mesmo conselheiro de uma faculdade, que já fui durante alguns anos, né? E uma das coisas que eu falava para os nossos seminaristas sempre lá, eu falei, olha, a nossa igreja não precisa de mais de teólogos. Aí eles ficaram assustados comigo. O que vocês pretendem fazer com um diploma quando vocês saírem aqui do seminário? A nossa igreja precisa, sim, de teólogos, formadores de opinião, cheios do Espírito Santo, homens transformados em suas próprias vidas, que também possam transformar outros, né? E mobilizar. Agora, esses homens com chamado genuíno, eu creio que eles vão buscar automaticamente aquilo que precisa e é necessário. Porque senão seu campo de influência diminui, você vai ter limitações significativas que, infelizmente, muitas pessoas não vão poder te ouvir, né? E aí eu costumo dizer uma frase, né, que às vezes o pessoal da igreja se assusta. Eu falo assim, quando você é um pastor chamado desde o ventre, né, é como um cachorro que, quando vê outro cachorro, conhece um cachorro. Cachorro, quando vê cachorro, sabe que cachorro é cachorro. Mas cachorro, quando vê gato, sabe que gato não é cachorro. Então eu costumo dizer o seguinte, se você é vocacionado, você conhece um outro quando ele é. Quando ele não começa na mão contra, que o pastor falou. Porque eu tenho uma formação, agora eu busco a vocação. Não, primeiro a vocação, agora eu busco a formação. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Okay. Eu quero continuar ainda nessa temática, porque foi levantada uma coisa muito interessante também pelo pastor Ângelo. Ele falou, André, eu vejo dois problemas. Talvez o pastor que só se sustenta, ele só chamado e não busca o preparo, mas também de pastores que nunca foram chamados e acham que pela sua capacidade intelectual podem, e devem ter muitos à frente de igrejas aí, sim, e também cometem grandes erros. Acho que tem as duas extremidades são muito perigosas. Então a gente vai falar também um pouco dessa outra extremidade e do equilíbrio disso tudo. E claro, outras perguntas provenientes da internet, do pessoal que está mandando de casa. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí. O Antenados volta já já. Se as lutas são demais, só Cristo